vamos mostrar agora esse violão que nós estamos conversando, que é o modelo mesmo que o Frederico está fazendo. Ele pode mostrar as madeiras, esse que é o double top, com cedro e balsa, né? Esse aqui é o nosso segundo double top. O primeiro foi para o André Siqueira, né? De Londrina, um grande amigo. Mas assim, esse violão, o que que é? Irmão do dele. Ele é um double top de balsa, ele tem um núcleo de balsa parcial daqui para baixo, aqui é tampo comum, né? E daqui para baixo tem um núcleo de balsa, diferente do violão do Siqueira, que é completo, né? Queria ver essa diferença, inclusive. Cavalete comum não tem diferença, né? Eu mantive, nesse caso, a questão da construção do violão espanhol no double top, né? Porque geralmente o pessoal faz tampo reto, eu fiz com angulação, igual fazia o Torres, Uhum. para ver justamente a diferença, porque uma das questões do double top que me incomodava, no meu, talvez, sustain um pouquinho tímido. Então a nota ela é muito alta e ela cai rápido. Uhum. Eu falei, como é que eu vou manter essa nota um pouquinho mais alongada? Porque uma das questões minhas de tocar violão tradicional novamente foi justamente por causa do sustain, entendeu? E aí eu falei, eu tenho que fazer um double top com um pouquinho mais de sustain, eu vou ficar feliz, né? E aí eu usei todo o meu sistema de construção, que é montagem espanhola, no double top. E tirei esse instrumento e estou bem satisfeito com a montagem. Assim, de forma geral, ele não tem nenhuma estrutura alterada, não, além do tampo, né? E eu acho que a questão que pega no double top é o uso de colas modernas também, Uhum. né? Esse aqui eu uso muita cola animal e tight bond mesmo, cola amarela em várias partes, mas o double top tem colas mais modernas. Vamos falar então agora do Homenagem ao Boucher, que é um violão sensacional. Esse é o Maja Boucher aqui, que é o nosso padroeiro dos violões Hermann, né? De onde tudo começou. É o violão do Guilherme Carvalho. Eu conversei muito com ele antes de construir o violão, porque o Boucher ele tem um leque espanhol e tem uma sonoridade característica. Só que no início da construção dele, ele se baseou muito no Torres, né? É um Torres que está na Cité des Arts, que é se não me engano, FE 43. E o Boucher, ele reformou esse violão. É um violão de maple e abeto, um violão maravilhoso. Tem fotos dele no site da Cité des Arts, em Paris. E é um violão que tem um diferencial do Torres, que ele tem viadutos aqui passando. E o violão Boucher, tanto como o Friedrich, tem vários viadutos também, entendeu? Eles mantiveram. O que é o viaduto? O viaduto é quando o leque se prolonga para além da barra da boca. Ou seja, essa área também é uma área de vibração, né? A gente não trava aqui Uhum. essa área, que é diferente do Hauser, por exemplo. Mas aqui, essa área que também está aberta. Isso era coisa do Torres, porque o Torres a gente roda, sempre volta no Torres. Porque você fala, eu vou fazer isso, eu tive uma ideia. Aí você abre o livro, olha e fala, pô, o cara já fez. É danado, né? Então, assim, realmente tem esse diferencial. Uhum. E aí eu fiz um violão com tampo tradicional dentro da linha Boucher, porque, sobretudo, o Boucher tem esse leque traçado no livro dele, à mão, com cálculo e medida. Então, assim, é um leque, traçar esse leque só calculando, assim, é muito interessante, não tem um molde, né, pra você traçar as linhas. Bem, eu vou tocar uma música, eu não estou muito ativo ultimamente, que eu tenho entregado os violões, né, mas vou tocar um prelúdio meu, um pequeno capricho em Mi maior. Vamos ver se vai aqui. Que som lindo! Vocês já ouviram falar um monte de vezes, né, do Everton Glöden, que é, acho que o mais conhecido também, muito amigo do fã É um querido, do Frederico, é um querido. né? O violão é maravilhoso, mas tem aquele elemento atrás do instrumento que faz uma certa diferença. Você tira um som lindo, cara. De vez em quando eu gosto de deixar a unha e tocar, né? Nossa! Aí nossa. você tava perguntando Essa compatibilidade, né, do violonista com o luthier. Porque a gente cria os violões que é tocar um pouco também, né? A gente também tem que se divertir.
Mas o Oscar estava perguntando dessa coisa de ser luthier e também tocar violão, né? Ser concertista. Eu não me considero mais concertista, mas assim, o problema é o seguinte, dependendo do serviço de luteria, não bate. Não dá. Quando você está em serviço de montagem, não tem tanto problema, mas quando é serviço de desbaste, lixamento, esses aí acabam com os dedos e fica doendo, aí você vai tocar, a unha não tá igual, às vezes você bate a unha em algum lugar, machuca, assim quebra uma pontinha. Então tem essas questões. Eu não uso unha muito comprida, né? Isso, o que me ajuda. Mas também na hora que você está fazendo verniz, a unha tá comprida, você dá uma arranhada no violão. Então, assim, quem fala isso é o Michael Thames, né? Você tá terminando a goma laque, tchac, com isso, você fala, nossa, você nem almoça direito, como é que eu vou arrumar aquilo ali, né? Aí o indicado é usar a unha curta, né, dependendo do serviço, ou tirar a unha, mas aí Bom, isso eu entendo você perfeitamente, porque eu tenho o mesmíssimo problema há muitos anos, né, mesmo já depois de eu ter oficialmente encerrado a minha carreira já parei realmente a minha carreira de concertista em 2000, né, e todo dia só mexendo com madeira. Então, eu até agora uso unha postiça e às vezes eu coloquei a unha postiça ontem para poder, no mínimo, sentir dedilhar, o teu violão, né? E que é tão delicioso, emocionante esse som, assim, espetacular. Eu fico né? lisonjeado. Nossa, muito legal. Vamos ver agora o terceiro homenageado aqui, que é o Hermann Hauser. Não podia deixar de ser, que é um baita violão, né? É um violão clássico, né, Hauser 37, assim, e eu acho que a escola de luteria brasileira, ela tá muito, assim, como é que eu posso dizer assim, acostumada com esse som clássico de violão, que vem do Hauser e do Torres, né, porque o Hauser vem do Torres. Tem modificações, mas eles são, né, descendentes ali. Igual o Boucher vem do Torres, né, o Torres é realmente uma origem. Mas esse violão é um violão, assim, que... remete a uma escola, né? Um violão muito, muito assim, tem uma cor, um timbre interessante, rico e tem um grave muito profundo, né? Que isso é do leque, entendeu? Então, assim, é uma coisa... E esse aqui tem um tampo de abeto Bear Claw, né? Que é o garra de urso, que é bem fácil de ver. Uma seleção especial do Oscar aí. Esses tampos o Hauser usava muito, né? O Romanelli, os Ruby usam muito, e o Hauser teve essa série dos anos 30, eu vi mais uma série de violões, as fotos, impressionante, assim, mas era assim, tinha muito urso no tampo garra, inteiro, né? Muita garra, né? Essa coisa da garra do urso, é claro que é tudo brincadeira, né? É só uma coisa característica da natureza que aparece em alguns tampos só de abeto. E quando você passa a goma laca, o negócio reluz, assim, sabe? É muito bonito. É, muito bonito. Agora, falando do violão, só para encerrar, assim, eu não fiz uma homagem exatamente como está no projeto. Obviamente, pela minha experiência e tal, pelos violões que eu já toquei, eu falei, vamos tirar um pouquinho mais aqui com a minha cara, não... Entendeu? Então, assim, tem um pouco de DNA do Friedrich aqui, tem um pouco de DNA do Boucher, então não vou dizer que é um violão, assim, Hauser, porque, assim, Hauser só ele que fazia, né? Hauser primeiro. E eu acho que eu consegui um resultado legal aqui, estou bem satisfeito também. Essa é a nossa última homagem, agora a gente não vai fazer homagem a Hauser, nem, vou fazer só o Boucher praticamente, que é o meu padroeiro, né? Mas agora eu estou lançando a minha linha de instrumentos, com a minha cabeça e tudo, e aí toda vez, como eu estava falando com o Oscar, toda vez que a gente faz o projeto, a gente conhece os bônus e os ônus, o ônus e o bônus, né? E aí a gente vai aprendendo de todos os projetos o que tem de bom e o que é mais complicado de trabalhar. Muito obrigado. Mas o rapaz tira um som do violão, né? A gente fica feliz dele estar fazendo essas maravilhas de violão e sente uma pena dele não conseguir
o tempo para poder manter o repertório, para fazer. Eu queria que o dia tivesse 48 horas, Tem né? uma coisa super legal, ontem nós conversamos bastante, que além dessas coisas que a gente, que dá para significar, eu já falei para ele, nós vamos fazer um programa daqui mais um tempo para frente, porque é tem muitas informações, mas nós temos ainda um papo todos juntos aqui. Mas uma coisa que ele faz lá em Minas Gerais, ele é um agitador cultural, é um agente cultural importante, falando sério, né? Fala só um pouquinho do teu projeto lá na universidade, dos recitais, mas especialmente na outra cidade onde você tem agora uma Ah, não, série. você está falando do violão intercâmbio, justamente. Que quando eu fiz o projeto não teve nada a ver com a revista, né? E foi interessante porque era um intercâmbio de pessoas de fora da cidade ou do Brasil com a comunidade local, né? E aí veio muito aluno de São Paulo, do Rio, do Mato Grosso, com esse gente muito legal. E eu aprendi isso aonde? Eu aprendi com o Alberto Ponce na França, porque eu estudei com ele também, Você né? estudou com o Alberto Ponce? Estudei. Puxa, Estudei, o Alberto Ponce cara também estudou com todo mundo bom, né? eu sou meio velho, assim, parece não, mas aí o que acontece? Eu estudei lá em Lacuma, e o legal de Lacuma, que foi uma coisa que eu aprendi muito com ele, o pessoal todo ia para lá estudar violão. Então a gente ficava assim, imerso. Não tinha mais nada a fazer além de estudar violão. E o Ponce dava aula pra gente 2 a 3 vezes por semana numa salinha. E você entrava e saía a hora que você queria, né? Mas ele sempre queria te ver, né? Que demais. E aí foi um dos meus primeiros contatos com esses violões. Eu cheguei lá com o meu violão brasileiro do Virgílio Lima, que era um violão excelente, né? Mas aí quando eu vi, minha colega tava com o Daniel Friedrich, o outro tava com o Hauser, o outro tava com um Dominic Field. Eu falei, putz, tá difícil. Mas assim, o Virgílio era valente, viu? O violão bem bacana. Virgílio é um dos luthiers mais importantes para a luteria brasileira, porque ele começou lá atrás. A gente vai ainda um dia, ele mora em Sabará, ele ensinou muita gente. Tive o prazer de estar com ele lá em Sabará. É um luthier fundamental, um grande construtor de violões, de bandolim e dá cursos de luteria. Não, ele é excelente professor também. Esse é um dos nomes realmente que a gente espera que ele assim, venha aqui um dia para a gente conversar. Fugindo um pouco do violão intercâmbio, eu sou muito grato ao Virgílio Lima, que me deu várias dicas, e ao Antônio de Pádua também, de Viçosa, também um grande amigo. E foram eles que me deram, assim, ideias aqui no Brasil, né? Depois eu fui morar fora, fiquei muito tempo fora, né? Mas assim, voltando a falar do violão intercâmbio, eu achei aquela ideia do Alberto Ponce de congregar os alunos no período de férias e ele dar aula para todos, e no final tem um recital como é que chama aquela igreja no caminho de Santiago? Me fugiu o nome, é uma igreja do século X ou XII. E a gente tocando lá naquelas paredes de pedra, foi uma experiência assim, mágica. Como a série do Dave Russell, que ele fez, acho que nessa igreja, uma das suítes de bar, né? Tipo isso. Era ali na fronteira ali da Espanha com a França, né? Ali no sul, perto de Perpignan, ali Mossetes, né? Que é a região aqui. Me fugiu o nome. Mas enfim, aí quando eu voltei, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho um ateliê lá em Belo Horizonte, em Casa Branca, é um ateliê da minha mãe, da Dudu de Herman, e é um espaço super legal, assim, super aconchegante, e eu falei, vamos fazer isso aqui, né? Consegui fazer do meu jeito, né? Assim, tendo artistas ficando lá uma semana e tudo, mas fazer masterclass de 2, 3 dias. Aí tivemos lá o Matt Scheidegger, da Suíça, o Johann Fostier foi 2 vezes, Daniel Goritz, o Álvaro Pierre também foi. Nossa, que demais. Aí agora do Brasil foi a Maria Aro, teve lá no passado, o Ulisses Rocha também passou por lá. E assim, que demais, meu. E eles ficam lá em casa, é muito legal. Nossa, ele falou, olha, eu estou organizando e ainda fica na casa dele, que é um lugar delicioso, comida ótima, né? Assim, você contou do duo que você tem, que a sua mãe, ela é bailarina. Minha mãe é bailarina, e contemporânea. Vocês têm um duo? A gente tem um duo que chama As Voltas com Dançar, né? Que demais. Isso aí a gente pode ver pelo YouTube? Tem no YouTube, tem vários vídeos. Inclusive vamos colocar essa informação depois. Ela dançou lançaram um documentário, né, da Companhia de São Paulo de Dança. Aí tá no YouTube recém-lançado, Mestres da Dança. Aí pode procurar Dudu de Herman. É bem legal porque eu tava tocando El Horror de la Dança e eu fui em Cuba, né, em 2002, conheci o Ola Brauer e tudo. E nesse meio tempo eu estava também tocando, lembrando essa peça, né? E trouxe para o Brasil a partitura, ele até assinou,
Brauer, tá na minha partitura, né? Que demais. E aí eu terminei a graduação e falei, bem, tô tocando a Loja Della Dança, tem uma mãe que é bailarina, vou chamar ela pra dançar, né? Putz, que demais. E aí dançamos, assim, foi super legal o duo. E nesse meio tempo, ela falou assim, eu gosto dessa música, mas eu não amo, não. Eu prefiro a sua. Eu falei assim, vou ter que compor pra ela, né? E aí eu compus Das Montanhas de Lacume, que é uma música que eu comecei a tocar lá com o Ponce, né? E quando eu toquei pra ele um pouco da minha composição, ele falou assim, tá bem, mas vamos ver quelque chose. Tipo assim, vamos tocar outra coisa. Tipo assim, não tinha muito interesse, não. Mas assim, eu falei, não, tá tudo bem. Aí toquei, que é a música... Eu posso tocar no finalzinho, só pra... Tá? Mas aí foi legal, porque o germe da música veio lá da França, né? Aham. E aí, fazendo mestrado, anos depois na Suíça, eu lembro que eu chamei falei com o meu professor, que era o Andrés, falei, Andrés, vou tocar Elorrio de la Dança e vou tocar Das Montanhas de Lacume, que é a minha obra. Aí ele falou assim, pô, legal, e como é que vai ser? Eu falei assim, não, minha mãe vem pra formatura e ela vai dançar. Ele falou assim, muito interessante, ela pode vir mesmo. Que legal. E aí eu toquei Elorrio de la Dança, ele foi bem assim, rigoroso na correção das notas. E quando eu tocava a minha obra, ele falou assim, não, essa é música sua, tá tudo bem, né? Ele meio que largou pra lá, eu falei, tá tudo bem. Aí, na hora do recital, quando eu comecei a tocar e terminei, ele falou assim, uau, uau, agora foi incrível. E ele elogiou assim, de uma forma que eu nunca tinha visto Que ele bacana, elogiar. né? E ele falou assim, foi a melhor parte do recital. Quase que eu falei, foi a parte que você deixou mais solto, né? Agora eu amo ele, foi um grande professor, Que sou demais. muito grato, André. Mas é tanta história legal, né? Vamos chamar então agora para a gente fazer assim um grande finale o nosso convidado especial aqui, o Felipe Cray. Pessoal, vamos bater um papinho aqui com o Felipe. Ele vai contar para a gente um pouco assim como é que foi a formação musical dele, com quem ele estudou e como é que está sendo esse início de carreira dele, né? Assim, se está ainda com projetos de continuar estudando aqui, tem projetos para estudar no exterior, fazer mestrado, alguma coisa nessa. Fica à vontade. Bom, obrigado pelo convite, né? Novamente. Eu me formei na Unesp. Lá eu tive aula com alguns professores muito importantes, assim, especialmente o Luciano Moraes. Foi um cara que deu uma base técnica, assim, muito, muito sólida. Um cara que tem uma concepção de sonora, assim, uma concepção da técnica do violão muito tradicional. Lá também teve a Gisela Nogueira, que é uma pessoa de uma criatividade absurda. A formação dela é como compositora, foi aluna do Kohreuter também. Tem uma visão de música que era uma coisa muito cativante, assim, de estudar. Teve alguns outros professores que eu acho que seria legal mencionar, como o Achille Pic, que era um pianista. Assim, Achille Pic, você estudou com ele? Muita aula com ele, assim, despertou uma paixão, assim, por acompanhar canto, alguma coisa muito... E ele era o melhor cara, assim, pra fazer isso, era uma coisa realmente muito inspiradora ter aula com ele. E de um conhecimento absurdo, um apaixonado por violão, conhecia todo mundo, assim, era muito legal. Daí eu me formei em 2022, se não me engano. Daí eu fui pra Municipal, agora estou estudando com o Everton Gleden, né? Que bacana. Paizão também, muito legal ele. O Everton é fantástico, né? Os seus professores, primeiro o Luciano Moraes e a Gisela. Gisela foi minha colega nos tempos do Sávio, lá atrás. Depois ela foi para a Royal Academy, ela é uma violonista maravilhosa, né? E o Luciano também, fundamental, né? E agora com o Everton, acho que aí é desfrutar ao máximo o conhecimento, experiência dele, né? E você quais são os seus planos, assim, depois? Você tem alguma coisa para o exterior, assim, estudar fora? Agora eu estou estudando alemão, né, para prestar as provas, talvez esse ano eu preste aí, né? Daí vamos estar estudando. A Alemanha, a gente já falou, né, que é um dos lugares mais interessantes. Bom, o Frederico pode falar tão bem quanto eu, né, mas acho que a estrutura que hoje tem, acho que a Alemanha e Estados Unidos hoje, acho que a Alemanha ainda mais, né, a estrutura lá é musical, e você está perto de tudo, né? Tá perto de tudo. Os outros países estão ali do lado, tem um público maravilhoso, né? Uma coisa que eu já também tenho perguntado, assim,
para alguns, e que eu acho que é uma coisa importante que eu comentei com você, é sobre como você já está quase com 50 instrumentos feitos, e você já chegou a uma série de coisas muito legais, né? Se você já conseguiu esse processo de repetir essas experiências sonoras que você consegue, se alguém chegar e falar, olha, eu adorei esse double top, eu adorei o modelo que você fez homenagem ao Hauser, você tem essa possibilidade de repetir em termos acústicos? Tenho sim, eu acho que a minha construção de luteria, que eu faço com o meu pai, o Raul, ela é bem precisa nesse sentido. Então, assim, é mais, por exemplo, eu compro uma prancha de cedro, aí dali vão sair vários braços. Aí se o cara falar, eu gostei, toquei no violão do fulano e adorei. Às vezes eu ainda tenho aquele cedro ali, pelo menos é da mesma árvore, entendeu? Então eu posso, por exemplo, eu acho que o primeiro passo é tentar arrumar madeiras semelhantes. Claro. Eu não posso comparar um violão de embuia com um violão de jacarandá com um de pau-ferro. Eles são violões, já tem uma diferença entre si, né? Determinante. Determinante. A outra, que é o principal, que a gente estava falando ontem, é o tampo. Então eu não posso pegar com um tampo, eu pego um tampo que tem 10, 20 anos de amadurecimento, digamos assim, com um tampo verde, assim, mais novo, né? Ou então um tampo que é de uma outra área, você compara um abeto italiano, um abeto alemão, ou um abeto Engelmann da América do Norte, ou lá da Rússia, né, que tem uns de lá também. Então assim, vai sair outra coisa. Agora, se você quer fazer um padrão de repetibilidade, o primeiro passo é arrumar um kit de madeira semelhante. Aí o violão a gente consegue... Não vai ficar igual. Pode ficar até melhor. Nunca é igual, mas você já tem a condição de dirigir. Sim. A caixa do instrumento vai soar em sol, em fá sustenido. Então você já tem... Você sabe como chegar lá, né? Pelo leque, eu sei mais ou menos onde que vai dar. A gente pode ter surpresas boas ou não tão boas, mas a gente consegue ajustar. Às vezes o tampo é um pouquinho mais rígido, ele vai tender eu posso trabalhar com ele um pouquinho mais fino, né? Então ele é mais rígido. Assim, aí você consegue no ajuste final dar uma timbrada no violão. Mas na hora que encordou é um momento mágico, né? Que você escuta a primeira nota do violão, você fala, ó, esse aqui vai ficar bom. E você tem essa grande vantagem de que você não precisa esperar um violonista bom vir. Você é um ótimo violonista, você tira um som maravilhoso, então você vai ser simplesmente eu sei que você tem um julgamento... Não, eu tenho um julgamento terrível com o violão, então eu sempre fui, eu toco e falo assim, isso aqui tem que melhorar. Então assim, a minha questão com o Raul é justamente quando a gente termina o violão, um sempre fica comigo, né? Esse ano eu não consegui manter nenhum. Ainda levaram o meu do ano passado. Então assim, eu gosto de manter justamente para ver como é que está dando as mudanças. Porque a gente muda uma coisa na escala, aí a tocabilidade melhora, mas eu quero saber o que isso gera lá na frente, entendeu? Uma pessoa que toca mais pesado, o que isso acontece, uma que toca mais leve, a gente tem que conseguir atender todos os públicos, né? Sim. E eu acho que isso que é o legal da luteria. Quero agradecer demais o Felipe, desejar caminhos maravilhosos, você é talentosíssimo, tira um som lindo do instrumento. E você, meu amigo... Fiquei encantado. Eu também, Oscar. Adorei seus instrumentos, assim, eu sei que a gente vai se encontrar muito. Parabéns pelos projetos, essa parte cultural que você desenvolve, que é tão difícil, né? Muito obrigado, agradeço a minha filha, Aline, que sempre faz esse trabalho aqui. Grande abraço para todos, parabéns aos que compraram esses violões, que estão aqui do nosso lado, que vão já sair felizes com esses instrumentos e vão curti muito a sonoridade deles. Abração e até o próximo.
Obrigado.